Os homens temem a independência feminina ou as mulheres que temem ser dependentes dos homens? Bem-vindo ao canal Vida Cobra, você pode me chamar de CPMF, seria o seu anfitrião. E esse vídeo é uma reflexão sobre essa questão tão grande que a gente está vendo hoje no mundo contemporâneo, um fim dos relacionamentos. Aqui, eu já estou indo direto pro assunto, né? E o que acontece? Nesse mundo que a gente está vivendo agora, você tem visto tanto homens quanto mulheres dizendo que não querem se relacionar, não querem se casar. Até aí tudo bem, eu não acho errado, cada um faz o seu. O problema é que, assim, tem gente, tem homem e tem mulher, que eles são aptos para um relacionamento de longo prazo e tem pessoas que não são e nunca foram. Qual era o problema que tinha na época dos nossos avós e bisavós? Diziam que todo mundo, para ser alguém, teria que se casar. E aí você vê, né? Gente violenta casando com gente narcisista, e aí, boom, geração boomer tá aí para provar que deu problema. Só que essa geração agora tá indo para o outro lado da mola e vai demorar até se estabilizar. Que é gente que poderia estar casando, poderia estar formando famílias, porque tem essa aptidão, mas eles não encontram pessoas que possam formar e o Estado resolveu se meter no meio da relação. Um dos motivos que o movimento MGTOW surgiu não é porque homens que queriam abandonar as mulheres, não. Os MGTOW surgiram porque eram homens que eles desejavam formar famílias, só que eles fizeram as contas e falaram: desse jeito eu não brinco, eu não vou formar uma família com esse ambiente tão tóxico e contra mim. E aí esse homem, em vista de que as mulheres, por algum motivo, subiram a sua barra de demanda e ao mesmo tempo em que eles foram prejudicados tanto no mercado de trabalho quanto na escola, porque a feminilização do ensino que aconteceu no Ocidente atrapalhou e muito os meninos nas escolas, atrapalhou demais. Tanto que você pode ver, é o mínimo do mínimo a quantidade de professores homens nas escolas públicas, que são a maioria, e nas particulares pela classe média, média baixa. Você vai ver mais homens trabalhando naquelas escolas religiosas e escolas militares que basicamente são apenas para um certo grupo dentro da sociedade. E esses homens que foram sabotados pelo Estado viram na sua vida adulta que a mídia, a cultura dizia que eles precisariam se casar para se tornarem importantes, viram mulheres que se sentem superiores aos homens porque elas foram educadas assim. E você tem um problema sério porque esses homens agora eles não encontram o que foi prometido. Mas por outro lado, quando você ouve o que as mulheres têm reclamado, elas reclamam, e eu vou falar aqui, você não vai me odiar por isso, elas reclamam com razão, mas elas não sabem por que estão reclamando. Sabe, assim, imagina que você tem uma coceira no meio das suas costas, mas você não vê, mas você sente. A reclamação delas é justa. Elas não estão encontrando os homens bons para casamento, sim, porque os homens foram sabotados pelo Estado ao longo dos anos. E por outro lado, essas mulheres foram ensinadas em que elas não precisam de família e elas podem curtir a vida. E agora a gente está vendo uma geração de mulheres começando a pensar que não é bem assim. Só que elas não têm mais capacidade, nem psicológica, nem emotiva, de suportar uma relação de uns 20 anos. Elas não conseguem. E esse fato delas não conseguirem é o que alimenta a indústria do divórcio. E aí a pergunta que abre o vídeo: os homens têm medo das mulheres independentes ou os homens ou as mulheres têm medo de ficar dependentes dos homens? A segunda é que é a verdadeira. Os homens não têm medo de mulher independente. Os homens têm medo do que o governo vai fazer com eles por causa de uma mulher independente que se acha superior. Isso é, os homens, não é uma criança no corpo de um adulto. E essa tristeza que está se abatendo sobre a sociedade, ela não vai ser resolvida nos próximos 15 anos. Vai demorar 2 a 3 gerações, então vai ser entre 36 e 60 anos para resolver isso. Vai demorar muito, a gente vai ter um problema muito sério pela falta de formação de famílias aqui nos próximos anos. E os poucos homens que vão ter família e vão ser aptos ao casamento e encontrarem
aquela mulher que os ajuda, porque por mais que eu sei que você tá com raiva, muitos de vocês estão frustrados, mas sim, tem muita mulher boa por aí. Tem, só que elas estão sabendo que a raridade delas é muito grande e o preço delas está subindo cada vez mais. Vocês, a maioria que está aqui ouvindo esse canal, provavelmente não vai conseguir alcançar esse tipo de mulher. As mulheres que atendem à classe alta, por exemplo, as elites governantes, elas são diferentes. Elas já nascem ali naquele círculo. É muito difícil esses homens descerem para a classe média para encontrarem esposas. Muito difícil. Eles descem para a classe média só para buscar aventura, enquanto os homens da classe média vão na classe pobre pelo mesmo motivo. As classes sociais, elas se mantêm estáveis. Quem é que vai segurar esse problema? Um homem pobre. Só que a mulher de classe média, ela tem se mostrado incapaz de manter uma família também. E o que vai acontecer? Essas mulheres, elas têm medo de ficar dependentes do tipo de homem que a gente tem hoje no mercado. Um homem que está sendo sabotado e tolhido pelo governo e pela mídia o tempo inteiro. E ninguém pode tirar a razão delas. Imagina você casar com alguém sabendo que essa pessoa pode ser demitida e ser prejudicada a qualquer momento só pelo fato de ser homem. Uma parte lá no inconsciente delas sabe disso. Elas entendem isso, mesmo que seja instintivamente, elas entendem. E é por isso que essas mulheres decidiram, além do incentivo, elas decidiram ficar rodando num carrossel o máximo que puder. Só que elas se tornaram vítimas fáceis para treinadores de sentimentos que vão ensinar elas a supostamente encontrar um marido. Elas estão aprendendo pick-up artist. Elas estão aprendendo técnicas de sedução. Elas estão aprendendo a seduzir os betas carentes, que têm alguma grana. Mas não tem tanto beta assim para todo mundo. Não tem. E se esses betas forem inteligentes, ou pelo menos os mais inteligentes entre eles, vão evitar o casamento máximo que eles podem por causa das leis que estão sendo aprovadas. E é triste, porque deram uma ilusão para as mulheres e elas compraram como um comercial de margarina, mas nunca avisaram elas que nenhum homem conseguiria pagar essa conta. E essa é a tristeza da nossa sociedade, porque eu falo aqui no canal várias vezes, o problema não é a mulher, o problema é o Estado e o governo. Nunca foi a mulher. A mulher é uma cortina de fumaça e uma distração. Enquanto os senhores não aprenderem isso, vocês vão ficar batendo cabeça e o Estado vai passar por cima de vocês. Qual é a única forma de você enfrentar o Estado? Formando famílias. Mas adivinhem, tornaram as mulheres pessoas que não querem formar famílias. E aí a gente vai pagar o preço por isso. Pois é. Ninguém é inocente aqui, mas também a gente já tem um inimigo aqui a enfrentar. Mas vocês querem perder tempo falando mal de mulher e reclamando que a mulher não dá mole pra vocês e não transa? Beleza. O Estado vai transar com vocês. E ele vai enfiar com força, sem vaselina, e não vai nem te dar um beijinho antes. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Te aguardo nas próximas vezes. Temos aqui as outras opções que eu acho que você ainda não viu. Tem as nossas playlists que estão sempre sendo atualizadas com novas séries. Se você não se inscreveu, basta clicar nesse botão se inscrever-se, compartilhe com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. E fica aqui ouvindo a minha cigarra de estimação com uma bela bossa nova. Até a próxima.